Ó, o intervalo de novo bombou, o Anderson Silva já foi conhecer os índios e agora o Minotauro que vai. É isso? A gente vai no programa da Fox e Viagens, onde a gente vai em alguns países. A gente vai no Japão, fazer aprender sumô. A gente quer mais ou menos, porque desse boom do MMA, da Mixed Martial Arts, todo mundo quer fazer, mas o pessoal não entende o que é arte marcial, o que representa para a cultura do país, né? E a gente vai mostrar a parte cultural do que é, né? O respeito, a disciplina. E a gente até topou um desafio de ir lá no Xingu fazer a luta com os índios, que já quando o senhor falou que eles são bons. Eles são bons mesmo. E eu quero ir lá aprender, né? Para ver a cultura deles, né? Porque envolve tem uma dança antes de entrar, tem uma preparação para aquilo. Preparação, a pintura, né? Uma preparação. Já que a gente vai mostrar, é um programa da Fox internacional, a gente quer mostrar essa parte do Brasil também, né? Incrível. Parte cultural. Parabéns. Muito bom. Tô louco para ver o filme, cara. Tá de parabéns. Eu vi o trailer do filme no sábado agora e tô louco para assistir. Vai ser meu próximo. Já estreou já, não? Tá em todo o Brasil. Já tá em todo o Brasil? Em cartaz, Ah, perfeito. O Minotauro, de onde vem o Minotauro? Foi um primo seu que colocou esse apelido? É um primo meu que colocou esse apelido. Quando a gente era pequeno, acho que eu era adolescente, assim, mas já era grandão. E daí a gente entrou para treinar na academia, o cara falou, fez uma ligação, na hora ele pegou o celular, ligou para a mulher dele e falou, ô meu amor, eu não posso, eu tinha uns 16 anos, hoje eu não posso ir treinar não, porque eu vou treinar, eu não posso ir pro jantar não, que eu vou treinar com um garoto que parece um Minotauro aqui na minha frente. Aí a galera riu, pegou a brincadeira. E o irmão virou Minotouro, o irmão gêmeo dele. Também é um grande lutador. Grande lutador. E grande, né? São grandes. O tamanho dele. Foi o primeiro programa que eu vim de TV que eu participei, foi o seu. Há anos atrás. Olha, a gente ganhou um evento no Japão e a gente vem falando sobre esse evento aqui no seu programa. Muito bom. Ainda bem que você voltou, né? Agora, né? Anos depois. Anos depois, mas só faltava não vir aqui. Né? Claro, como não? Sabe que uma vez você fez uma matéria para o Globo, há milênios atrás, e falou que gostava de vir aqui. Eu guardei essa matéria, eu tenho esse recorte. Faltar no seu arquivo, eu guardei. Fiquei tão feliz que eu guardei. Ai, meu Deus. Então, nosso Rodrigo Nogueira Minotauro, o único peso pesado a ser campeão nos dois maiores eventos da história do MMA, é isso? Isso. A gente tem história no MMA, bagagem, né? Porque eu passei por fases do MMA. O começo era a Ultimate Fight, era nos Estados Unidos. Depois migrou para o Japão e aí eu consegui ganhar o maior evento de todos, que era o Pride, que tem um recorde de público de 108 mil pessoas no estádio. Né? A cultura japonesa era bem grande. É um estádio de futebol. O estádio nacional de Tóquio. O Flamengo e o Grêmio foram campeões mundiais de futebol. Eles conseguiram botar mais de 100 mil pessoas no estádio para assistir uma luta do Minotauro. Uma luta Minotauro tá podendo, né? Uma luta contra o Bob Sapp. E a gente conseguiu depois, né, ser campeão mundial em 2008, anos depois. Acho que 7 anos depois eu consegui ser campeão do Ultimate Fight. E aí o momento é dos Estados Unidos agora, né? Exatamente. Os maiores eventos. E agora, no Brasil, parece que tem vários eventos programados, não é isso? Tem, na verdade, o UFC veio definitivamente para o Brasil, né? Um evento americano, embora tenha sido criado por um brasileiro, pelo Rorion Gracie, que é o filho do Hélio Gracie. Ele criou esse evento nos Estados Unidos, o evento cresceu, passou por crises e há uns 5 anos ele retomou, está em super alta, não para de crescer nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E veio para o Brasil agora com eventos frequentes, né? Ele chegou a ter uma edição aqui no Brasil em 98, no período que não era de alta do UFC, mas enfim, foi um grande evento em São Paulo. E agora ele veio, desde o ano passado, já teve um evento no Rio, teve agora em janeiro também no Rio, e vai ter um em junho, muito provavelmente no Engenhão. Ou seja, não vai bater esse recorde do Minotauro aí de 108 mil, porque não cabe, né? Mas esse é o vale recorde lembrar do que UFC. em agosto do ano passado, o UFC aconteceu na HSBC Arena e os tickets acabaram em 35 minutos. Isso foi uma coisa impressionante. Então foram 16 mil tickets vendidos em 35 minutos. Foi aquele... E pergunta qual foi a luta mais emocionante da noite. Qual foi? A minha. Bom. Assim pra mim foi, né? Não foi pra todo mundo. Foi lutaço porque a luta seguiu um pouco do roteiro que
todo mundo está acostumado a ver no Minotauro, que é aquele roteiro que parece que é de filme. Né? O Rock Balboa, quando todo mundo vê, isso é filme, né? O cara apanha a luta inteira, no final ele acha 2 golpes ali e ganha a luta. E o Minotauro faz isso com regularidade, ou seja... É o seu pulo do gato, é isso? Pulo do gato é a virada. Quando o cara pensa que já enterrou, né? A gente volta. Ele vai lá e descobre um jeitinho de ganhar a luta. E foi assim mesmo nesse UFC Rio de agosto do ano passado. Então vamos esperar esse agora para ver se vai ser aqui no Brasil. Esse ele não vai lutar. Ele não vai lutar, mas vai lutar o Anderson. Muito provavelmente vai lutar o Anderson, enfim. Mas pode ser que não. Pode ser que não, enfim, isso não vai estar... Acho que até o final da semana a gente vai ter essa confirmação. O Anderson, que enfim, é também um dos nossos grandes lutadores, maiores da história também, assim como o Minotauro. Minotauro é de onde? Daqui do Rio? Não, eu sou do interior da Bahia. Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. E você mora onde hoje? Eu moro no Rio de Janeiro. Moro no Rio? Moro no Rio de Janeiro. Eu fico 4 meses por ano de San Diego, na Califórnia, onde a gente tem uma academia lá. A gente tem algumas filiais, né, um time que a gente tem. Em Oklahoma também, nos Estados Unidos. 2 filiais em Zurich, na Suíça. Então a gente eu passo 4 meses por ano, mais ou menos, viajando nas academias também. É um cidadão do mundo, né? Tento viajar, né? Porque a gente, né, eu cresci desde os 4 anos de idade praticando arte marcial. Uma coisa mais ou menos, uma coisa mais ou menos de família, onde meus irmãos praticaram também. E eu gosto de ensinar, eu gosto de passar essa técnica. Para mim ajudou muito essa disciplina. Quando eu era criança, era um pouco hiperativo. Então, essa disciplina do judô, de exercitar, né, eu acho que me deixou muito mais calmo e procuro fazer isso também. A gente tem uma turma de crianças, tem a Academia das Recreios Bandeirantes ali, onde a gente tem 300 crianças treinando hoje em dia. E o mais incrível, Leda, na história do Minotauro, além das lutas serem emocionantes, é a história de vida dele, que está muito bem retratada aqui no livro, né, no Felipe. Esse é o livro do Felipe Auí, né? Isso, editora Intrínseca, né, o primeiro... Que é a história definitiva do esporte que mais cresce no planeta. Adorei esse... E um esporte brasileiro, assim, né, Leda? Assim, isso que é muito interessante. Ou seja, claro que o nosso esporte número 1 é o futebol e sempre vai ser, mas o esporte que nós criamos e que nós desenvolvemos desde o início, desde os anos 20, anos 30, que se luta o chamado Vale Tudo, que agora se transformou... O Vale Tudo, hoje o nome é chamado de Artes Marciais Mistas, né, ou MMA. A gente podia até sugerir o AMM, né? Exatamente, o nome em português, né? Já que somos os autores da luta, né? Então, mas para ela ganhar o mundo, ela ganha nessa versão. Na verdade, o boom que aconteceu foi nos Estados Unidos, né? No início dos anos 90, quando se criou o UFC, mas também pelas mãos de um brasileiro. 93? Em 93 foi a primeira edição do UFC. Mas, enfim... O que você sente quando você vê essa foto aqui? Essa é a luta que eu falei que foi... Essa foi uma luta que a gente, né? Eu fiz o Bob Sapp, que era um gigante de 171 quilos. Né, uma luta que aconteceu no Estádio Nacional de Tóquio. E aí? Para 108 mil pessoas, então para mim foi... Com a cara no chão, parece derrotado, cara. Não, mas incrível que pareça, eu estava tentando dar uma chave de perna nele, né? Não, ele caiu com o joelho em cima do meu rosto. Ele se jogou em cima do meu rosto ali, então o cara realmente era um cara... Você não tem medo, não, de se machucar? Seriamente? Não. Eu acho que quando a gente, você tem um treinamento, né, para aquela luta específica ali, acho que a concentração, a vontade de vencer é bem maior do que o medo, né? A gente tem um pouco de medo, mas vou dizer assim, é um medo controlado. Mas você pensa em alguma coisa ali naquela hora? Não, naquela hora você está só vencer. E você sente os golpes ou só depois? Não sinto muito, não. Assim, certo que a gente fica um pouco... Você tem um golpe que dá um desequilíbrio a você, né, aquilo tudo. Mas a dor não. Não, a dor não. E no dia seguinte? Não, no dia seguinte eu acordo, né, daquele jeito. Eu acordo para tirar o lençol, dói. Depende da luta, né? Depende da luta também. Você sente assim, muita raiva assim, quando está lutando? Como é que é assim essa relação? Isso tudo, você tem que controlar todas as suas sensações, né? O medo é um medo controlado, a raiva é uma raiva controlada, aquela vontade de bater de volta você não pode ter. Isso aí, se o cara te bateu, ele te acertou... Você cara de muita raiva. Não, mas não é aquela cara de buscar uma força, entendeu? Te falar assim, você quer
quando você vai jogar um peso, ou de levantamento olímpico, você faz uma cara, você tem que fazer aquela cara do esforço absoluto, né? Você vê o final de cada luta, é muito impressionante, assim, até para quem não está habituado. Né? Não, você acaba, eles se bateram ali o tempo inteiro e tal, todo mundo está sangrando e tal, acabou a luta, se abraçam, um cumprimenta o outro, enfim, ali eles são garotos educados, né? Educados e profissionais, ou seja, eles estão ali desenvolvendo o esporte deles, mas acabou. Quem foi seu grande ídolo enquanto você crescia na luta? No MMA, eu sempre gostei do mestre Carlson Gracie, que ele foi um cara que teve grandes lutas épicas, né, que deve falar no seu livro, deve ter uma passagem a gente não tem, dele. O cara teve as maiores lutas antigamente. Maracanã, a gente não tem noção, lotado. Às vezes, Oleda, mas o Vale Tudo, chamado Vale Tudo... Bombava também. Bombava. Lotava o Maracanãzinho, enchia o Maracanã, ia vice-presidente da República, o Hélio Gracie. Esse cara aí. Pois eu estava procurando porque eu tinha visto a foto. Esse é o Carlson Gracie. Por isso que eu estou no MMA, sim, foi ele. Ele, na verdade, foi um ídolo nacional brasileiro de esporte, assim como o Hélio Gracie, primeira página dos grandes jornais. Como eu falei, autoridades, celebridades da época iam às lutas, até que ele passou por um momento, digamos, marginal. Né? Porque esse esporte, nos anos 50, ele chegou entre os anos 50 e os anos 60, ele chegou à televisão, à TV Continental, num programa chamado Heróis do Ringue, que havia lutas ao vivo de Vale Tudo, e numa dessas lutas, um lutador quebrou o braço do outro. E isso fez com que o esporte saísse desse programa, esse programa acabasse, e um programa de altíssima audiência, mas o programa acabou, e o esporte foi proibido durante alguns anos no estado da Guanabara. Ele se desenvolveu em outros lugares do Brasil, mas na então capital federal ele foi proibido. Isso fez com que o esporte ficasse meio que morto ou adormecido durante muitos anos, até que ele retomou no final dos anos 70 e início dos anos 80. E ele retoma com qual Gracie? Ele retoma, na verdade, com o Rickson e o Hollis Gracie, mas o Hollis, infelizmente, morreu muito cedo, em 82, mas o Rickson Gracie, ele faz uma luta contra o Rei Zulu, chamado Rei Zulu, que é uma figura até conhecida, folclórica, porque ele era um maranhense que lutava o tarracá, que era uma mistura meio de uma dança indígena da época, do interior do Maranhão, com uma arte marcial que ele desenvolvia lá, e era um cara super folclórico, era um negão mesmo forte, assim, que lutou com o Rickson Gracie em Brasília primeiro, e depois no Rio de Janeiro, encheu o Maracanãzinho. E foi uma luta que bombou. Até que enfim, um outro evento muito interessante que acontece, que fez com que o esporte aumentasse a sua popularidade no início dos anos 80, foi uma rivalidade entre uma turma do jiu-jitsu, basicamente a família Gracie, com o pessoal da luta livre e do Muay Thai. Isso começa com uma coisa ruim, que é brigas de rua, a invasão de academias, e depois se transforma numa coisa profissional. Eles entendem que, olha só, a gente está aqui brigando na rua, vamos levar isso aí, fazer disso um esporte, levar para um ginásio, como no caso foi o Maracanãzinho, e aí começou a criar uma geração de lutadores por causa de uma rivalidade que surgiu, enfim, na rua. Você já brigou na rua? Não. Nunca? Na escola. Na escola, garoto? Garoto, mas assim, depois de mais velho, não. Ele me contou no livro que teve você chegou a ter um problema ainda em Vitória da Conquista, né, Minotauro? Aquela coisa de ganguezinha da cidade, que, enfim, que... Foi o que mais ou menos me levou a praticar arte marcial mesmo, foi porque tinha uma ganguezinha na minha rua ali, que eles queriam me bater de qualquer maneira, me bateram, mais de 20 pessoas, e eu praticava arte marcial para poder me defender, para me sair na minha rua, tinha uma ganguezinha ali, que descia a minha rua de skate e tal, e eu sempre, antes de sair de casa, eu olhava no portão ali para ver se os caras estavam ali na rua. E esse Vitória da Conquista? Vitória da Conquista. Eu tinha que treinar arte marcial, porque às vezes eu estou aqui com 5 caras. E você voltou lá depois de famoso? Voltei algumas vezes. A gangue está lá ainda, não? Não sei. Já sumiu, Não apareceu ninguém, né? Mas eu tinha que fazer uma arte marcial. Eu nunca cheguei a brigar com os caras, assim para me defender. Mais detalhes aqui. O livro do Felipe conta todas essas histórias de bastidores. Essas pessoas todas. Histórias engraçadas, enfim, é o que eu costumo dizer. Não é um livro só para quem gosta de MMA, para quem vê todas as lutas, para quem conhece todos os lutadores. É um livro para quem quer conhecer
conhecer por que esse esporte é ao mesmo tempo... Por que é o esporte? Por que é um esporte? Por que é tão adorado e tanta gente rejeita, às vezes, assim, as pessoas às vezes não conseguem ver uma luta porque acham que tem muito sangue e tudo. Assim, como é que esse esporte que já foi proibido, ele cresceu de uma maneira tão impressionante... E voltou bombando desse jeito. E como é que os brasileiros fizeram parte de tudo isso? E Minotauro é dos brasileiros mais importantes desse esporte. É essa orelhinha aí, é sua mãe, assim, ninguém fala, essa orelhinha. Já falou muito. Eu cheguei primeira vez que a orelha eu cheguei em casa, pesada. meu pai falou, meu filho, como é que a gente vai fazer uma entrevista do emprego com essa orelhinha assim? Eu falei, pai, minha entrevista de emprego eu tenho que ter a orelhinha assim. Entrevista de emprego? Essa orelhinha que vai me dar o emprego. Vai garantir minha sobrevivência. Minotauro garantiu. Filhos? Eu tenho uma filha de 11 anos, Tainá. Tainá. Ó, Tainá o nome. Tainá, nome índio, né? Tudo a ver. A Vi também. As coisas vão... Aui é um nome árabe. Árabe. É árabe. Aí no... Palestino. Minha mãe nasceu lá em Jerusalém. Quero que... Você também? Não, minha mãe. Minha mãe nasceu em Jerusalém, veio pra cá muito jovem. Mas a Aui é árabe. Muito bom, quero aprofundar essa história também. Aliás, você podia escrever essa história. A história é bacana também. Eu conheço uma palestina no Mercado Central de Belo Horizonte, Hanna, que tem ela faz pão. É mesmo? É, maravilhosa. Já trouxe ela aqui para entrevistar, conheci lá, fiquei encantada com a história dela. Ela tem fotos com o Yasser Arafat. Pô, que legal. Na banquinha, no quiosque, como é que chama? Numa lojinha, tipo uma lojinha. Né? Seria no Mercado Central, segundo andar. Vanderlei vai achar isso lá pra mim. Fácil. Acha mole lá. Manda pelo Ana, correio. muito interessante. A cultura árabe e a comida árabe. A comida, culinária ela árabe. trabalha com lentilha rosa. Não tá entendendo? Não, lentilha. É maravilhoso. Vanderlei.